Estamos de volta com o programa Brasil Cristão desta sexta-feira, falando sobre relacionamentos, como resgatar o nosso relacionamento. Quer resgatar o seu relacionamento? Qual é a sua situação aí no seu relacionamento? A gente continua falando do tema, mas deixa eu falar da revista Brasil Cristão. Gente, quem lembra do programa Brasil Cristão, né, Fernando, que nós fizemos falando da vida do Padre Eduardo? Foi Nossa Senhora, foi maravilhoso. lindo! E essa revista Brasil Cristão desse mês aqui, ela é especialíssima, porque aqui dentro tem toda a história da vida do Padre Eduardo e foi feita de uma forma tão carinhosa, obrigada. Olha aqui, gente, olha essas fotos, coisa mais linda, mostra ele a infância, a adolescência dele, o chamado, conta a história aqui, ó. Padre Eduardo era um cara charmoso. Era viu? bonitão mesmo, o Padre Eduardo. Ele parece. era bonitão, dava um trabalho para as mulheradas que, nossa senhora, e ele falava dos relacionamentos Quando ele dele. namorou, falou, foi muito bom. Exatamente. Quer receber a revista Brasil Cristão? Esse mês está especial, é uma revista para você guardar para sempre aí. Mas todos os meses tem artigos de várias pessoas aqui da Associação do Senhor Jesus que escrevem aqui, bispo, tem do Tatá também, lá do CERN, falando sempre algo relacionado aos dons do Espírito, à vida no Espírito. Tem padres, sacerdotes, Padre enfim, Alírio, tudo que aqui. a gente- Padre Alírio, vocês conheceram o Padre Alírio aqui, exatamente. Padre Alírio, das Mãos Ensanguentadas de Jesus, tem o Mural do Sócio. É uma revista, é um alimento espiritual que tem sustentado muitas pessoas por esse Brasil afora, viu, gente? A revista Brasil Cristão, para muitas pessoas, é o único meio que ela recebe lá, ó, de fonte de alimento espiritual. Muitas pessoas testemunham isso aqui na Associação do Senhor Jesus. Se você quiser receber a revista aí também, liga para nós agora, 19 3871 9620. É só ligar, falar com as meninas do call center, perguntar como é que você faz para receber a revista Brasil Cristão e aí elas vão explicar para você, tá bom? Vamos ver mensagens, então, que tem chegado para nós? Chegou no primeiro bloco, vamos ver quem está participando conosco nesta sexta-feira. A Maria. Peço oração por mim e por meu marido, Maria Pereira Joaquim e Lucimar José de Oliveira. Muito bem, Maria, vamos rezar. Elânia Medeiros, boa tarde. Peço oração pelo meu relacionamento. Faz apenas 2 anos. Elânia, aqui do Ceará. Pouquinho tempo ainda, vamos rezar assim por você. Solange, bênção, padre. Sou casada há 33 anos com o mesmo marido. Há 12 anos sou católica, praticante, só que meu marido não. Como fazer? Que eu gosto muito de rezar o texto todos os dias. Peço intercessão por ele, mas mesmo assim, ele me critica muito. O que eu devo fazer, padre? E aí, padre? Solange, obrigada pela sua participação. Solange, você não é a única que passa por esse tipo de problema, né? Existe uma diferença entre o real e o ideal, não é? Qual seria o ideal? O ideal é que todo mundo fosse assim, desde o princípio da sua vida, um cristão fervoroso, uma pessoa engajadíssima numa comunidade de fé, numa comunidade cristã. O ideal seria que ali se encontrasse uma pessoa que segue os mesmos princípios, que tem a mesma fidelidade ao Evangelho, etc. Mas esse ideal nem sempre se efetiva. Às vezes acontece que, por mais que você cresça em Deus, ou quem sabe tivesse alguma devoção à Virgem Maria, ou até pertencesse a uma outra religião, veja que os relacionamentos, eles são naturais antes de alcançarem a sua finalidade sobrenatural. Então, naturalmente, as pessoas se conhecem nos mais diversos e distintos lugares. Existem pessoas que começam a namorar na escola, na universidade, conhece numa festa, numa balada, num barzinho, em ambientes absolutamente alheios, inclusive, ao Evangelho, aos princípios cristãos, etc. E acontece que essas pessoas se casam, constituem uma família, porque é natural o relacionar-se, e lá na frente, uma das duas pessoas acaba fazendo uma experiência de fé. Recebe o batismo no Espírito, faz um retiro, um encontro, se converte. E é mais comum do que parece. Nem sempre os dois fazem juntos essa experiência. Às vezes um faz e o outro não. Exato. Às vezes a esposa faz, se torna uma cristã fervorosa
e o esposo não. Ou o contrário, existe também, eu tenho fiéis na minha paróquia que vivem essa experiência. O homem é fervorosíssimo, se converte, e a esposa simplesmente começa a achar que agora ela perdeu o marido só quer saber de ir na igreja, que agora o marido quer rezar, e ela acha tudo aquilo muito estranho. Bom, o que fazer diante dessa situação? A primeira coisa é reconhecer, né, ter a humildade de reconhecer que, assim como Deus teve paciência de esperar uma época para fazer uma obra na sua vida, você tem que ter junto com Deus a paciência de esperar essa obra alcançar a vida de outros. Nem sempre você foi uma cristã ou um cristão fervorosíssimo. Onde foi que você arrumou esse esposo ou essa esposa que você tem? Foi na igreja? Foi num grupo de oração? Às vezes não foi, não é verdade? Às vezes não foi. Você achou aí pelo mundo, pelas veredas da vida. E Cristo chamou agora você. Então agora você vai ter que ter paciência. Vai ter que esperar com bom testemunho, com oração, essa obra transbordar de você para os outros. E esses outros incluem o esposo, inclui os filhos. Quando nós falamos, às vezes, nas pregações, que nós precisamos ter paciência com os do mundo, as pessoas que estão no mundo. Veja, essas pessoas do mundo, às vezes, dentro de casa, na maioria das vezes, dormem na mesma cama que você. As pessoas do mundo comem na mesma mesa que você. Mundo não é uma realidade do seu portão para fora. Às vezes o mundo está ali e você vai ter que conviver. E o grande heroísmo de muitos cristãos ao longo da história do cristianismo foi o de justamente saber conviver com não cristãos ou pessoas não tão fervorosas quanto elas e pagar o preço que tiver que pagar. Sofrer por não ter essas pessoas servindo a Deus do nosso lado ou no mesmo patamar também é um modo de carregar cruz. É um modo de se penitenciar, inclusive, por elas. Então vai ter que ter paciência. Não é verdade? E, inclusive, vigiar quanto a certas tentações. Porque, veja, uma tentação que às vezes ocorre em situações assim é de a pessoa achar que o seu casamento já não tem mais salvação porque a pessoa mudou a orientação da sua vida. Ela passa a orientar a sua vida no Evangelho, em Jesus Cristo, e o esposo ou a esposa tem outros objetivos e ideais de vida, está mais preocupado com o trabalho, está mais preocupado com as finanças. Chega o fim de semana, você quer servir a Deus na comunidade e ele ou ela quer viajar, quer passear e está pouco interessado em coisas relacionadas à fé. Realmente vão surgir muitos conflitos. É fundamental compreender que você tem então uma missão longa aí, de concessões, de diálogo, de paciência, não é? E de saber o que significa amor cristão. Nós vínhamos falando isso no primeiro bloco. O amor cristão, ele é, em primeiro lugar, uma virtude divina. Deus nos dá o amor. O amor não é uma iniciativa minha, pura e simplesmente. O amor não é algo que eu quero ou decido simplesmente. Primeiro, é uma virtude. E, em segundo lugar, uma decisão. Uma escolha tomada, motivada por Deus. Então, pinta-se muito na sociedade atual o amor como um sentimento, um arrepio, uma coisa bucólica, melosa, não é? Eu estou sentindo amor por você. Não, se você sente, não é amor, é paixão. É atração, é afeto, é carinho. Pode até começar com esse sentimento um relacionamento, começam assim, né, padre? Todos os relacionamentos começam assim, porque se não começarem assim, não vai dar, não são humanos. Todas as relações humanas, elas seguem determinados patamares, vamos assim dizer. Os gregos bem ilustraram isso, e inclusive na encíclica Deus Caritas Est, escrita por Bento XVI, sobre o amor, seria importantíssimo que você lesse, se já leu, relesse a encíclica Deus é Amor, do Papa Bento XVI. Ele faz ali aquele itinerário dos gregos
do qual a igreja se apropriou. Toda relação, ela começa pelo eros, né? Toda relação começa de forma erótica. E vamos entender essa palavra, porque também foi desgastada. Sim. Não confunda erótico com pornético ou pornográfico, como alguns chamam. O erótico, ele é o princípio atrativo de toda relação. Então, toda relação humana começa de forma erótica, não só relacionamento entre homem e mulher. Veja, por exemplo, Fernando é um grande amigo meu, né? É meu compadre, é uma pessoa que eu tenho afeto. Um dia nós nos encontramos pela primeira vez. Houve um eros. O que é esse eros? A simpatia da pessoa me chamou a atenção, o modo dela falar. É uma pessoa que se comunica, que se expressa. Gostei. Sabe quando aquela primeira atração... Aquilo que a gente chama assim, bateu. Bateu, coincidiu. Veja, então, amizades começam assim pelo eros. Todos os relacionamentos O conjunto de assim. afinidades que você vai listando é Exato. justamente... Né? Aquela primeira impressão atrativa. Isso é eros. É algo ainda muito no nível do sentimento, da primeira impressão. Entre homem e mulher, isso é mais evidente. É quando você se sente atraído pela pessoa por elementos sensíveis. Então, a beleza, o perfume, a sensualidade, algo que à primeira vista chama a atenção. Isso é o eros. Isso é fundamental na experiência humana, porque é isso que faz com que a pessoa queira aproximar-se minimamente da outra. Minimamente. É o eros. Agora, quando o relacionamento surge, sem o eros ele sequer surge, então a função do eros é fazer a relação surgir, acontecer. Quando ela acontece e, portanto, se inicia, você começa num processo de amizade, no caso de relacionamentos amistosos, ou num relacionamento, num namoro propriamente dito, entre homem e mulher, você começa a já estar com a pessoa num segundo nível, que já não é mais o eros, é o filia, né? Filia, no grego é a amizade, seria essa a tradução mais próxima. É quando você começa a estar com a pessoa, não porque há algo nela que te atrai, como no eros, mas você passa a estar com a pessoa porque há algo nela que te completa. Já é um nível mais excelente, né? Um nível melhor do que o eros. O encontro até, a gente já fala de um encontro de almas mesmo, sim, né? Sim. Eu acho lindo quando o Santo Agostinho, no tratado dele sobre a amizade, que ele fala sobre o filho dele, você vê, era pai e filho, mas o amor que ele relata é o amor da amizade que eles tinham um com o outro, né, Padre? Exato. Francisco e Clara, né, também tiveram essa... Sim, todo relacionamento, quando começa a progredir, ele progride para este nível, é o nível do filia. Então, estar com o outro porque há no outro algo que me completa. Coisas que eu não tenho, mas você tem. Coisas que... características que eu não possuo, mas você possui e você me completa muito. Muitos, quando ouvem essa definição de filia, dizem, poxa vida, mas para mim amor é isso. Então, isso é um tipo de amor, mas isso ainda não é o amor. E aqui que está o perigo. Muitos relacionamentos vão à bancarrota, porque as pessoas absolutizam essa ideia de amor. Parou aí, para aí, né? Que é amor? Amor é quando eu estou com a pessoa e a gente se completa. Tá. Isso é melhor do que eros, mas ainda não está perfeito, porque a pergunta é a seguinte. E se em algum momento aquilo que há em você que me completa falhar, ou você perder aquilo? Bom, significa então que como você não me completa mais, você não serve mais para mim. Entende que no filia, a referência no relacionamento ainda sou eu, assim como egoísta no eros. ainda. Sim, ainda é egoísta. No eros, eu me aproximo porque eu sinto a atração de me aproximar. No filia, eu estou com a pessoa porque eu me sinto completo, eu me percebo completo pela presença da pessoa, ela me faz bem. No filia, a pessoa ainda é autorreferencial. O amor perfeito é o chamado ágape. Né? Ágape.
que é um nível de amor no qual, embora a pessoa já tenha me atraído e possa até me atrair ainda, tá? Um nível de amor não descarta o outro, necessariamente, mas ele precisa ir superando, né? Progredindo. Embora eu tenha me aproximado por uma atração, e embora eu tenha fortalecido o vínculo por uma completude, a partir de agora eu estou decidindo que eu quero amar esta pessoa. Eu estou decidindo. E qual é a minha motivação de amá-la? O próprio ato de amar. Inclusive tem o seguinte, se ela me completa, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas se ela não me completar, não me interessa. Eu decidi amá-la, ainda que ela não me complete mais, ainda que ela me fira. Se ela me der aquilo que me completa e me faz bem, isso é ótimo. Mas se ela me der aquilo, inclusive, que me prejudica, de alguma forma, eu estou disposto a suportar, porque o que me faz amá-la não é ela. O que me faz amá-la é a minha decisão de amar. O próprio ato de amor se autofortalece. É aí onde nós vemos casamentos completando bodas, Exato. 50 anos de casado, Exato. velhinhos de mãos dadas até tá o aqui, fim ó. da Deixa vida. eu pegar aqui. Chegou aqui para nós a Francisca Marques Alves de Sumaré. Está dizendo aqui, oração por ela e pelo esposo, que completará amanhã 60 anos de casado. Aí, ó, Louvado olha seja isso, Deus. se não é uma decisão de amar, né? Então, eu lhe faço uma pergunta. Como é que é o nome desse casal? A Francisca, deixa eu ver se ela mandou o nome do É de onde, esposo Fê? aqui. Sumaré, aqui Sumaré, perto. Sim, então, a Francisca e o esposo vão fazer 60 anos de casado. Quando você assiste um filme romântico, ou uma novela, ou uma música que tem um clipe, o que eles colocam ali para servir de emblema de amor? Um casalzinho jovem, apaixonados, né, com tudo em cima e de preferência os atores e as atrizes mais belos, mais bonitos, que despertam inclusive o eros de quem assiste. Você nem conhece a pessoa, mas você olha ali e diz, pô, uma pessoa dessa até eu namoraria, até eu me relacionaria, é lindo, é linda, etc. Mas eu lhe faço uma pergunta, aqueles que se apaixonam num dia de chuva de verão e se beijam e estão juntos, profundamente apaixonados, e começam um relacionamento agora. E você tem a dona Francisca e o seu esposo que completam 60 anos de casamento. Eu vou fazer duas perguntas. Qual desses dois casais está mais apaixonado? Com certeza o do filme ou do clipe. Sim. Porque estão ali com todos os Novinho. hormônios à flor da pele, se beijam e se abraçam. Mas eu lhe faço a pergunta, desses dois casais, quais se amam mais? Se amam mais? Me desculpe, mas eu não posso dizer que um casal que acabou de iniciar um relacionamento, 2, 3, 4 meses, 6 meses, se amam louco e perdidamente. Isso ainda é muito cedo, é uma relação muito tenra para servir de modelo de amor. Sabe quem que se ama mesmo? A dona Francisca e o seu esposo. Eles se amam, porque para estar 60 anos juntos, ou como os meus avós que antes de falecer, minha avó faleceu primeiro, tinham 66 anos de casado. E eles mal tinham contato físico, nem de se tocar, porque eles já não andavam mais direito, então é a gente que levava, né, para lá ou para cá. Então eles sentavam aonde a gente punha, deitavam onde a gente colocava, mas se amavam tanto que quando minha avó faleceu, meu avô não suportou e 2 meses depois faleceu também, de tristeza, porque já não entendia mais a vida sem a esposa. Isso é amor. Isso, é amor. padre, é algo que nós precisamos entender, mas entender igual a gente faz arroz e feijão todo dia. Porque se você não entender isso, não vai haver relacionamento no mundo que vai durar. Pode ser mais bonito, pode ser alto, pode ser rico, pode ser... Não vai durar, não vai ter jeito, gente. Porque ninguém vem pronto e todo mundo tem a sua... Primeiro, cada um tem uma cultura, cada um foi criado de um jeito, cada um tem as suas feridas, sua história. Juntou 2 diferentes dentro de uma casa. E aí começa o segredo para você resgatar o seu matrimônio, que é o nosso tema de hoje. Né? Resgatar o seu relacionamento. Parar e pensar, peraí, será que eu amo essa pessoa?
ou eu estou ainda naquele amor egoísta? Exato. E aí, por causa desse amor egoísta, eu vou destruindo o meu relacionamento, porque eu quero só sentir o prazer, sentir. Drico, o padre trouxe para mim o coração assim da compreensão quando o padre falou da decisão a decisão de doar-se como definição de amor. Isso é simplesmente fantástico, né? Eu acho interessante quando você acompanha casais de namorados, jovens, e aí você tem o menino ou a menina, porque nesses nossos tempos isso acontece muito também, pressionando o outro com a seguinte, querendo ter relação sexual e pressionando ela, dizendo assim, olha, se você me ama, né? Se você me ama, nós temos que ter relação sexual. Se você me ama... Prova que você me ama. Prova que você me ama e por aí vai. Olha, se você quiser provar que você de fato ama alguém, homem que está me vendo, se quer provar que você ama alguém, você faz uma decisão de amar essa pessoa. E como é que a gente faz isso na Igreja Católica? Se você tomou a decisão, então você seja homem o suficiente de pegar essa moça e levar ela para o altar. Que aí você tomou a decisão, né, de amar essa pessoa. Você tomou a decisão de doar-se. Quando você tomou a decisão de doar-se, o ministro vai abençoar a sua união, mas você recebeu ali, né, o padre abençoou as alianças, disse, pode beijar a noiva, ele beijou a noiva, lindo e maravilhoso, mas a consumação daquilo ali só vai se dar quando pela primeira vez você e sua esposa se unirem, aí sim, lá no leito, em relação sexual, é ali que a bênção de Deus desce sobre vocês e vocês são marido e mulher. Porque a relação sexual é uma expressão de doação um para o outro, um dar-se um para o outro. Então, quando você for homem o suficiente para fazer isso por essa moça, aí a relação sexual vem como renovação do ato de amor que vocês assumiram no altar de Deus, é lugar de bênção, é lugar onde Deus é glorificado, é lugar onde Deus é exaltado, e a cada vez que você se unir a essa mulher, a presença de Deus vai estar ali, e aquilo que o mundo fez ser tão sujo, para nós, enquanto cristãos católicos, é bênção, é graça, e renovação sacramental. Exatamente, a confirmação a consumação do matrimônio. Olha só, aquilo que é a consumação do sacramento do matrimônio, que é a relação sexual entre o homem e a mulher, ou seja, o órgão genital masculino dentro do órgão genital feminino, está tão deteriorado, está tão sujo que ninguém mais nem lembra que isso é uma realidade. Uma vez uma moça perguntou para mim, por que a Igreja Católica é contra o sexo? Gente. Aí eu falei assim, gente, a Igreja Católica é tão a favor do sexo, que para ela, ele se dá dentro de um sacramento. Exatamente. Elevou essa união à dignidade de um sacramento. Para você, é tão precioso o sexo para a Igreja Católica que ela faz com que a gente se prepare, chegue nesse momento, celebre isso no altar de Deus e aí consuma. Agora, olha que interessante, linda. Tem participação com a gente no WhatsApp, eu comento daqui a pouquinho, vamos ver as participações que estão chegando para nós. A Lúcia, Drica, que programa bom para o dia de hoje, onde a maioria dos casais se separam por qualquer coisa, exatamente, não conhecem o valor do perdão. E o padre está de parabéns com a explanação, falando que não existe o casal perfeito sem problemas. Maravilhoso o programa. Vivo sozinha, sem companheiro, há 37 anos. Mas se eu tivesse mais paciência e aprendido a suportar mais, o pai dos meus 2 filhos teria morrido junto a nós, e não com outra família. Muito obrigada, Lúcia, pela sua partilha, sua coragem de partilhar conosco isso, né? Reconhecer ali que parou naquele amor, né, padre? Exato. Ali no Eros, e olha que coisa linda. Nós estamos falando aqui sobre o ideal de amor. O ideal de amor é Jesus. Jesus é a plena revelação, né? Então, Jesus nos mostra que num mundo de pecado, onde os homens possuem
né, os seres humanos possuem um corpo de pecado e uma alma manchada de pecado, só será capaz de amar quem está disposto a doar-se ao outro, a sofrer pelo outro e a perdoar o outro. É verdade. Sem perdão, não há como amar, porque nosso Senhor nos amou assim. Nos amou se entregando por nós, vivendo por nós e nos perdoando, como diz a carta de São Paulo, quando não merecíamos perdão. Aliás, o perdão é algo que se dá justamente quando não há mérito. Se há um mérito, não é perdão, é desculpas, né? Eu reconheço que você não tem culpa. Isso é desculpar o outro. Mas e quando o outro tem culpa? Então já não é desculpá-lo, é perdoar mesmo. Você é culpado, você errou, mas eu vou lhe dar o benefício de uma outra chance, porque Cristo dá. E dá várias a nós, ao longo de toda a vida. Né? São João Maria Vianney, a respeito do sacramento da confissão, dizia: Deus nos ama tanto que Ele opta por esquecer o futuro para nos perdoar no presente. Por quê? Porque Ele sabe que nós vamos pecar de novo, verdade. e muitas vezes. Que coisa Ele vê maravilhosa. o futuro. E aí Ele diz, Ele nos ama tanto que prefere esquecer o futuro para nos Ai, que perdoar no coisa presente. linda isso. Então, vocês vão errar, tá? Vocês que namoram, que estão noivos, que estão casados, vão errar e são capazes, e você precisa saber que o outro é capaz de qualquer erro. Não venha com essa coisa, olha, eu vou casar, mas eu imagino que você seja incapaz, sei lá, de me trair, por exemplo. Vai nessa. Você acha que a pessoa não é capaz? Ela é capaz. Se não for a graça e o esforço da fidelidade, ninguém persevera na graça. Ninguém. Então, quer dizer que, se vamos supor que infelizmente ocorresse a desgraça de uma traição, porque é sempre uma desgraça, você não está disposto, não está preparado a entrar numa relação para lá na frente ter que perdoar, então é melhor você não entrar em relação nenhuma. Porque isso é um indício da absoluta imaturidade afetiva. Não existe relação humana que não demande perdão em vários níveis. Isso é amizade, isso é em companheirismo, e isso é no matrimônio também. Louvado seja Deus que muitos casais passam a vida toda sem precisar enfrentar esse problema. Louvado seja Deus. Mas e aqueles que têm que enfrentar? Então, é preciso se perguntar. Você está disposto ao perdão? Agora, por que eu digo que é um problema de maturidade? Porque, veja, para nós cristãos, o primeiro relacionamento que precisa prevalecer e precisa ser restaurado é o do homem com Deus. Tá? Esse é o primeiro ato de reconciliação. Quem não está reconciliado com Deus, na sua alma, na sua vida, terá sérias dificuldades de entrar em relacionamentos. Porque, se lembra do que eu dizia no primeiro bloco, nós somos imagem e semelhança de Deus, e este Deus é relação. Eu preciso, então, primeiro aprender o que é relação em Deus. Ele é uma relação perfeita. O que não acontece, né, padre? Não. Geralmente, a gente vai para o relacionamento todo escangalhado. Você precisa Né? Essa é a palavra. Precisa entrar na dinâmica da Trindade e ver como são as relações entre as pessoas da Trindade. Porque ali sim há um relacionamento perfeito. Na Trindade há absoluta comunhão, há absoluto consenso, né? Um nada faz sem o outro e nada realiza que não seja no outro e para o outro. O Pai, o Filho e o Espírito são dessa forma. Então, se eu não entrar na dinâmica da Trindade, eu não me torno capaz de relacionamento algum. Eu preciso entrar. Então, eu preciso me compreender como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e ver que eu me basto nele. E que eu me relaciono porque ele me leva a me relacionar. Veja, na Escritura, Deus dá Eva a Adão. Não é Adão que, com a sua iniciativa, encontra a mulher. E a mulher também não surge do nada como surgiu Adão a partir do barro. Há algo de Adão que se doa para que haja a mulher, né, que é a costela. Então, existe o outro a partir de uma doação
E o outro vem a mim porque ele me é doado. Isso aqui está um princípio da vocação matrimonial. Por que os cristãos se casam? Ao menos deveria ser por isso. Você não se casa porque tem medo de ficar só. Se foi essa a razão, esse namoro, esse relacionamento é um perigo. Álibi para poder ter relação sexual. Você não se casa porque o matrimônio é uma habilitação sexual. Meu Deus, eu não aguento. Eu preciso ter relações sexuais, então eu preciso ter alguém para fazer isso. Para sair das casas dos pais também. Ou para sair da casa dos pais, ou para ser feliz. Exato. Eu preciso de alguém que me faça feliz. Nossa, que perigo. Que erro. Um cristão, ele só entra num relacionamento porque Deus, nosso Senhor, lhe dá uma pessoa. Ô padre, então, essa coisa que nós dissemos, e nós falamos isso mesmo, que vou achar alguém que me complete. Então, um vai completar o outro. Isso já está errado, né, do ponto de vista que nenhum ser humano vai completar o outro plenamente. Não, exatamente. Quem nos completa... Você tem que ir completo com Deus. Sim, nosso Senhor nos completa. Eu dizia agora há pouco, eu queria me lembrar o livro, eu li esse livro uma vez numa biblioteca na época da Faculdade de Teologia. Um autor, historiador, diz que houve um determinado momento nas igrejas da Ásia, né, na igreja primitiva, em torno do século II, uma espécie de campanha informal pró-matrimônio. Por quê? Porque o cristianismo primitivo era extremamente fervoroso. Então as pessoas tinham aquela paixão aguerrida por Cristo, estavam cheias do Espírito. E o que começou a acontecer? Começou a acontecer uma febre de virgindade consagrada. Por quê? Porque Cristo basta de tal forma que as pessoas estavam muito bem sozinhas. Vivendo 1 Coríntios 7, quando Paulo diz: o solteiro cuida das coisas de Deus e de como agradar a Deus. E o casado procura de como agradar a sua esposa ou seu esposo. E vai cuidar das coisas do mundo, porque tem que trabalhar, tem que prover o sustento, etc. Então, ninguém queria casar quase. Precisou haver uma campanha. Veja, é claro que há um erro aqui, porque o matrimônio é fundamental, é um sinal de aliança. Mas há um sintoma que precisa ser considerado. As pessoas já eram tão realizadas em Cristo que elas não tinham uma necessidade carnal de relacionamento, entende? Sim. Cristo basta. E o matrimônio é isso. Cristo pega um filho que o ama, uma filha que o ama e une os dois. Olha, vocês querem me amar? Então você vai me amar nela e você vai me amar nele. Santa Catarina de Sena dizia isso, num diálogo com Cristo. Esse diálogo está num dos seus escritos, eu tenho esse livro. Ela diz assim: Senhor, é muito injusto a relação contigo, porque o Senhor nos ama da forma que nos ama. E aí nós ficamos aqui querendo te amar de volta na mesma medida e não temos condição alguma de te amar da forma como o Senhor nos ama. E aí Cristo responde: eu aceitarei o teu amor como sendo recíproco quando me amardes no irmão. Então aí eu vou receber como se você estivesse me amando na mesma medida. Então matrimônio é isso. Quem é o seu marido? Quem é a sua esposa? Por que você está namorando? Preste atenção nos namoros. É porque é linda, lindo, cheiroso, cheirosa, é porque é atraente, desculpa a palavra, porque ela é gostosa, porque ele é gostoso. É isso? É essa a razão do seu namoro? Você já parou para pensar que daqui 50, 60 anos, tudo isso cai? Nem tantos, né? assim, nem tantos anos. Tudo assim. isso cai, se decompõe. Porque todos vamos envelhecer. São essas as motivações, essas motivações efêmeras, essas coisas que passam. Isso tudo pode ser um princípio, mas não pode ser a causa, como eu dizia há pouco. A atração, ela é inicial e é fundamental, porque nós somos seres humanos, seres de sentidos. Mas você não pode tornar uma vida, construir uma vida em cima de um terreno assim tão movediço. É uma casa erguida sobre a areia, como disse Nosso Senhor em Mateus 7. Os sentimentos humanos são semelhantes à areia na praia. A areia da praia nunca tem a mesma forma. Ao longo do dia, dependendo do vento, da intensidade, da direção, a duna uma hora está aqui, daqui a pouco não tem mais duna aqui, ela está aqui, porque o vento desfaz. Os sentimentos são assim. Ora você está apaixonado, ora não está.
ora você tem raiva, ora você não tem, ora você está amedrontado, ora você tem coragem. Você não pode construir uma vida baseada em coisas que você sente. Você tem de basear a sua vida, construir projetos definitivos de vida baseados em verificações de coisas mais racionais e mais espirituais e menos emocionais. Então, olhar a palavra, ouvir a igreja, olhe a doutrina, reze, olhe as experiências ao seu redor, ouça os pais, ouça os casais, dê ouvidos, porque às vezes o que nós ouvimos em termos de conselho, seja da palavra, da doutrina, ou dos que já estão em relacionamentos mais maduros, nem sempre condizem com o que nós estamos sentindo. E aí nós acabamos adotando aquela máxima que é pagã e que o mundo enfeita como linda, né? Siga o seu coração. Me desculpe, mas a Sagrada Escritura diz que nós, por causa do pecado, temos um coração de pedra. Enganoso. Enganoso. Muitos deram perda total nas suas vidas por ouvirem os seus corações. Ouça a palavra, não ouça o seu coração. Ouça Jesus Cristo, não ouça o seu coração. Aliás, se for para ouvir o seu coração, só ouça se Cristo estiver lá dentro, falando lá dentro. Do contrário, não ouça, porque o nosso coração é burro. Os nossos sentimentos são burros e eles podem nos destruir. E nós precisamos ser salvos de nós, só Cristo pode fazer isso. É uma oração que eu sempre faço. Senhor, me salva de mim mesmo, porque senão eu estou lascada. É verdade. Padre, nós vamos para o próximo bloco, mas uma das coisas que nós precisamos discutir aqui é como nós estamos. Perdemos o significado real da palavra amor, não sabemos mais o que é amar. Hoje em dia, tudo é imagem e tudo é passageiro. Tudo é beleza, sensualidade. Então, a relação sexual dentro de um relacionamento também está deturpada. Exato. E é um dos motivos que está acabando com os relacionamentos. E aí a gente fala disso, então, no próximo bloco, quando a gente voltar. Mas antes da gente ir para o intervalo, vamos ver participação no nosso WhatsApp. Quem está aí conosco? É o Júlio Fernando. Boa tarde, que maravilha esse programa. Próximo mês fazemos 18 anos de matrimônio. É na vivência do Senhor que nosso casamento tem sido fortificado. Simone e Fernando. Deus abençoe vocês, viu, Fernando e Simone? Um casal lindo. Obrigada pela participação. Vamos fazer intervalo? Já já a gente volta.